deixa eu te falar, Luiz, a gente acabou de ter uma aula. A Uhum. aula é sempre das 8 às 10, aí das 10 às 11 a gente faz uma conversa com os convidados ilustres que eu consigo trazer para a disciplina. Você é o convidado ilustre da semana. Aí Imagina. eu mandei as suas matérias da FAPESP para o pessoal, para quem tem acesso aos papers poder pegar, e Legal. falei do seu trabalho pioneiro na detecção de microplásticos em pulmão. Aí depois mandei o do Covid, mandei o da cidade de São Paulo, né? São as 3 notas Legal. da FAPESP. Aí comentei com eles. E a gente falou bastante numa aula, a gente teve uma aula de controle de qualidade. Sim. E a gente falou bastante dos variados controles de qualidades que tem que ter, dependendo da pergunta científica que tem. E aí Uhum. o pessoal ficou animado quando eu falei do seu trabalho, porque foi um dos que a gente citou no projeto, na aula. E aí tem algumas perguntas para você. Então, primeiro que esse é um momento de bate-papo bem informal. Então, falei para Sim. você não preparar nada. E os alunos vão fazer perguntas. Aí, alguns mandaram pergunta. Teve uma pergunta para você, do Google Doc, que a gente tem toda semana. Sim. E é um papo livre aqui. E aí, vou te apresentar, né? Eu conheci o Luiz quando eu entrei em contato com a Thaís, né? Que foi a sua supervisora de POC, em Isso. função do paper, né? Em função do paper do pulmão. E aí a gente conversou depois também porque o Luiz, ele ele conquistou uma bolsa muito prestigiosa na Alemanha, que é da Fundação Humboldt, ele está lá agora. Está no curso de alemão ainda, Luiz? Sim. Ainda estudando alemão. Que Bastante. é uma bolsa muito legal, eles pagam muito bem, uma bolsa bem joia, e que permite ao bolsista que tem acesso a uma linha de fomento para o resto da vida. Tem fomentos que a Humboldt dá para quem é ex-bolsista da Humboldt. E tem um prestígio bem legal na Alemanha. E eles pagam um curso de alemão e o Luiz está nesse momento agora do curso de alemão. Mas depois ele vai lá falar com o Matthias Hillig, a gente já falou do Matthias na disciplina, nas aulas assíncronas. E ele vai trabalhar com um projeto de deposição de microplástico em agricultura urbana, é isso, Luiz? Isso. Exato. E o Luiz é um cara que tem papers muito relevantes, de grande impacto, e provavelmente vai continuar nessa linha. E bom, é isso. Eu já vou começar, então, com a primeira pergunta, que aqui no... Vou pegar aqui para ler para você, Sim. assim que Vamos lá. ele abrir. Tá aqui. Ó, a Luana France, que é mestranda em ciências ambientais, ela explicou quais os procedimentos utilizados durante a coleta dos tecidos pulmonares para evitar a contaminação do ambiente. Sim, essa é uma ótima pergunta mesmo, porque o grande, assim, falando em termos gerais, né, eu acho que o maior desafio quando a gente fez a pergunta, né, para esse paper, que era saber se os microplásticos, né, que a gente respira, né, que a gente já sabia que tinha no ar, né, mas a pergunta era, será que chega no pulmão, né, nas regiões mais profundas, né, isso considerando a gente tem uma série de mecanismos de defesa no corpo, né? Então, para chegar e depositar no pulmão, ela passou ali por vários processos de defesa do organismo, né? Então, a pergunta era essa, mas o grande desafio, na verdade, era como evitar a contaminação, já que a partículas de microplástico elas estão presentes no ar em tudo que é lugar, né? Então, o que a gente fez foi o preparo do local de coleta, né? Então a gente coletou, eh, não foi no ambiente normal, né, onde se faz. Porque no caso, né, para quem não sabe ou não leu, a gente fez a coleta, né, a biópsia de pulmão com cadáveres, né, então de ex-moradores de São Paulo, né, que viveram em São Paulo por pelo menos 10 anos. Então a gente teve esse preparo do local, né, para evitar que tivesse muita circulação de ar, enfim, para que não houvesse no local ressuspensão, né, dessas partículas que tivessem já depositadas, né, por exemplo, em alguma superfície. Uma outra um outro procedimento que a gente fez no local
foi utilizar só material, né, material de vidro e de aço cirúrgico. Então, a gente não utilizou nenhum tipo de material de composição polimérica. E durante a coleta também a gente já utilizou o branco processual, né? Eu não sei se esse é o termo que vocês usam, às vezes muda um pouco, né? Mas é um branco, né? Um filtro, né? Então, durante todo o procedimento, a gente tinha esse filtro ali aberto, né? Ao lado do local de coleta, para ver se tinha alguma deposição ali no próprio local. Então, esse filtro a gente utiliza tanto na coleta quanto também no processamento e na detecção, né, dos microplásticos, tipo, para saber, né, o quanto tem de contaminação, né, o que pode ter de viés de contaminação por deposição do ar. E aí depois existem alguns outros procedimentos, e aí existe toda uma discussão se depois você subtrai ou não, né, esse tipo de material que foi depositado no filtro, né, como uma contaminação extra. E também um outro procedimento, nesse caso que a gente adotou, foi coletar amostras de natimortos, né? Os natimortos, como eles nunca respiraram, né? Então, teoricamente, né, a gente imaginava que não haveria nenhuma partícula de microplástico no pulmão e realmente não havia, né? A gente coletou de 4 natimortos e não havia nenhuma partícula de microplástico, né, ou fibra de microplástico no pulmão deles. Então, essa era uma garantia, né, de que não houve no processo, né, em todo o processo, essa contaminação. Acho que basicamente que eu estou me lembrando era basicamente isso. Isso para coleta, né? Era usar o branco processual, nenhum tipo de material, né, à base de material polimérico. A pessoa que fez a coleta também, né, a amostragem e a coleta, era uma pessoa altamente treinada, né, foi com auxílio de um patologista, então o procedimento era muito rápido, né, então, assim, para justamente não haver essa exposição do material, né, com o ar. Então, era feita uma incisão, né, na região específica do pulmão que a gente coletou, que foi no lobo esquerdo superior, e então ali já fazia a retirada do fragmento e já era imediatamente colocado num vidro, né, num recipiente de vidro com tampa de vidro também, e aí isso já ia direto para o freezer, né, para depois né, ser processado mais adiante. Acho que isso. Opa, pronto, estou aqui. Não, muito legal. Eu ressaltei bastante para eles na aula que para cada desenho experimental, para cada pergunta científica, você tem um desenho experimental. Para cada desenho experimental, você tem que imaginar um controle diferente. E o controle dos natimortos foi apesar de ser uma coisa horrível de imaginar para quem não é da área, né? Já fiquei com dó aqui quando você falou. Sim. Mas é um controle, é uma sacada fantástica, né? Porque é o melhor controle do processo que você pode ter, pelo menos da parte de processamento da, né, da coleta, tudo bem. Sim. Os controles que O importante é realmente quando você tá fazendo o desenho, quando você tá ali escrevendo, né, fazendo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer o desenho de estudo através de fluxogramas ou de diagrama de caixas, né, assim, porque me ajuda a enxergar um pouco melhor o todo. E aí é nessa parte que você começa a imaginar todo o processo. Eu, pelo menos, gosto de trabalhar assim, né? Como que eu vou fazer? Então, o que eu vou utilizar? E ali tentar inserir todos os pontos em que pode ocorrer uma contaminação, né? E aí depois ir atrás da resposta, que é o que eu posso fazer para que isso não ocorra, né? Então, assim, eu, pelo menos, eu gosto muito de trabalhar assim, dessa forma, né? Me ajuda bastante a visualizar o processo como um todo e depois ir respondendo essas perguntas, né? De alternativas. Acho que foi mais ou menos assim que a gente chegou no Natimorto. muito legal mesmo. Deixa eu só perguntar para os alunos se eles estão, porque eu estou com a minha internet aqui, ela é tradicionalmente muito ruim, e eu estou sentindo uns cortes na sua fala. Eu não sei se sou eu ou se é a sua rede. Vocês estão ouvindo Sim. bem? Eu estou ouvindo bem. Sim.
Show. Mas a sua tá cortando um pouco. É isso que eu ia falar. Então sou eu, então tá bom, não. O que importa é vocês ouvirem o Luiz, não eu. Então tudo bem. Então beleza. E mais alguma dúvida? Podem soltar. Deixa eu ver o chat aqui. Algum corte e tal, beleza. Ó, podem ir escrevendo no chat se vocês estiverem sem microfone e quiserem falar. Samantha, pode falar. Professor, a gente estava conversando então sobre a questão do branco, né, que ele definiu no caso dele como os pulmões dos natimorfos. No meu caso, que é a análise do leite comercializado, né? Eu pensei, né, quando estava começando lá, né, a parte da hipótese e tudo, de fazer com o leite cru, mas já saiu um estudo detectando no leite cru, direto da vaca. E aí eu fico pensando como proceder nesse caso. Essa é uma boa pergunta. Vou deixar o Luiz responder, mas eu tenho caso a caso é um desenvolvimento do especialista do caso. Mas você tem alguma ideia? Ouvir? Eu só queria entender um pouco melhor o estudo. Se a Samantha poder comentar um pouco melhor, ela está coletando. Luiz. Tô aqui. O meu estudo vai ser detecção, a identificação, né, de caracterização de microplásticos presentes no leite comercializado, tanto o HT como pasteurizado. Tá. Eu acho que eu pegaria, não sei se é a ideia a sua, mas eu pegaria, acho que desde a ponta da cadeia até o final, né? Então, desde, por exemplo, na fazenda ali, realmente antes, saindo realmente da vaca, né? Saindo no momento até o final do processo, ou em algumas partes durante o processamento, sabe? Nas saídas, assim, para tentar ver se é ali onde ocorre essa contaminação, ou se, por exemplo, a contaminação já ocorre na fonte. Entendi. É porque saiu um estudo piloto, na verdade, há pouco tempo, alguns meses atrás, na Holanda, em que eles demonstraram já, eles fizeram mais ou menos isso que você disse, de fazer vários pontos, né? No leite direto do teto da vaca já detectaram, né? Explicaram toda a questão do controle ambiental, que você explicou também, eles fizeram só frascos de vidro, tudo certinho. Já detectaram no leite da vaca, cru, sem passar por nenhum equipamento. E depois, conforme ele ia passando, né, pelos pontos aí de tanque e tudo mais, ia aumentando. Sim. E no leite comercializado, consequentemente, também tinha. Porque, assim, o que eu imagino bom, existem duas. Ou ocorreu a contaminação, né, durante o processo, ou a própria vaca, né, se tem estudos que já mostram que na própria vaca, né, no leite direto já apareceu bom, já tem um paper também que mostra no leite humano, né, que é um estudo italiano recente. Porém, assim, o que eu penso muito sobre isso, sobre esse assunto, é sobre o tamanho, né? Porque, por exemplo, se foi detectado direto no leite, né, recém-retirado da vaca, para poder passar através ali da glândula mamária, essa partícula necessariamente ela ela tem que ter um tamanho numa escala ali já saindo do micro indo para o nano, tá? Porque ela deve ter entrado pela corrente sanguínea. Para chegar na glândula mamária e através do leite, eu acredito que necessariamente ela tem que ter um tamanho muito pequeno, tá? Então, assim, uma partícula de 10 micrômetros, por exemplo, uma fibra, eu, sinceramente, eu consideraria muito a hipótese de uma contaminação durante o processo, tá? Por causa do tamanho, porque essa partícula não chegaria, tá? Na glândula mamária, tá? Então, talvez, agora no seu caso específico, aquilo depende muito da sua pergunta, né? Você considerou, que como eu não sei muito bem a sua metodologia, a sua pergunta, o que eu de repente faria durante esses processos ou onde você quer detectar, para utilizar como branco, um filtro para ver se tem no ar, deposição do ar para, né, para o local de amostragem,
e tentaria ver onde tem uma maior quantidade dessa contaminação que possa vir pelo ar. Não sei. Ótimo, Luiz, porque eu tinha pensado em fazer exatamente isso mesmo, de colocar alguns pontos dentro do fluxo laminar, a placa de vidro com os filtros que eu já utilizo mesmo para a filtração do leite. E aí depois analisar essa questão aí, acho que vai ser o Eu acho melhor que para o meu caso. você vai fazer a caracterização do tamanho da partícula também, ou isso não está previsto? Eu vou tentar sim, porque eu vou analisar na microscopia, e aí eu Uhum. pretendo tentar nem que seja com os programas e tudo, né? Sim, porque eu considero que nesse caso o tamanho seja algo bastante crucial, assim, tá? Justamente por causa dessa questão fisiológica, por exemplo, para se dizer se estava já, né, veio direto da vaca ou foi durante o processo, né? Então eu consideraria bastante, mas tudo isso também vai depender da sua pergunta, né, do que você quer responder, né, de qual que é o seu principal objetivo dentro da sua pergunta. Entendi. Uhum. Não, muito obrigada, já me elucidou bastante. Acho que a gente vai tentar, uma das questões que a gente pretende fazer, a gente está tentando desenvolver alguns testes aí para digestão da amostra e tudo mais, Uhum, né, fazer essa validação. A gente queria checar a diferença, se existe diferença entre leite integral e desnatado, por exemplo, né, pela questão da uhum. gordura, que pode agregar mais sujidade, ou até mesmo entre o HT pasteurizado, pela diferença de temperatura que é aplicada, no processamento e essas coisas. Mas Sim. a gente vai caminhando, agora já elucidou bastante coisa. Muito obrigada. Ah, imagina, legal, muito bacana seu tema, assim, bem importante, né, a gente saber essa questão de alimentação, ainda mais do leite, né, que é algo presente na vida de todo mundo. Uhum, todo mundo consome, desde criança até idoso, né? Obrigada, Sim, Luiz. exato, é essencial, Nossa, imagina. eu tenho uma dúvida continuando da Samantha. Eu não sei se isso é fácil de executar, mas Uhum, porque ela vai ter acesso ao leite. Não sei se ela vai ter acesso à vaca. Mas eu uhum, fico imaginando se a gente poderia, sim, é um experimento que eu costumo ver com peixe, com invertebrado, mas alimentar a vaca com uma ração que tenha um microplástico que a gente consegue rastrear fácil com algum marcador. Se a gente achar esse microplástico no leite, é meio uhum. caminho. Nossa, aí seria Muito bom, fantástico. professor. Sim, tem acesso animal. Mas eu não sei o quanto você pode falar assim, deixa eu colocar um microplástico marcador na Para a vaca. questão da ética também, tem tudo isso. Porque, na verdade, A ele gente é faz até essas coisas, bastante. Você pode achar um marcador bastante inerte, né? Poliestireno feito por emulsão é bem pequeno, na faixa do nano, que tem um marcador, né? Você conseguiria pegar ele bem fácil depois, mas eu não sei quanto. Eu não sei se ele seria tóxico para a vaca, mas ele ia ficar no leite. Eu não sei qual é o tempo de residência desse marcador no leite, na vaca, para poder, sei lá, você vai ficar vendendo. Se fosse uma fazenda experimental, uma fazenda de pesquisa, né? Uma unidade da Embrapa, eu acho que seria um experimento que seria legal de fazer, mas você vai ter acesso, você tem legal. acesso a Uhum. leite comercial, Porque né? na verdade é fazenda escola, só que a É gente isso, usa para Samantha? outros fins. A gente usa para outros fins também, professor. Não tem como eu fazer porque a gente faz É. outros experimentos, né? Uhum. Mas, ó, Aí ia atrapalhar. entrar em contato com uma Embrapa Pecuária aí, podia ser Legal, um acho que é uma ideia até experimento para um que eles podiam doutorado, fazer. quem sabe, né? Sim. Legal, legal. Show, obrigada, professor. Que é uma coisa, Luiz, você que trabalhou com pulmão, você esteve lá no laboratório da Thaís, tem um limite tem um limite ético bem rigoroso para experimento com humano, né? A gente não tem como fazer esse tipo de coisa. Então, com Come o essa humano, comida com microplástico aí para eu ver se sai nas exato. fezes, não sei. Isso é muito Normalmente, difícil. normalmente, esse tipo de estudo com o humano, ele é realizado ou, por exemplo, através de biópsias cirúrgicas, né? Então, por exemplo, né, a pessoa ela vai fazer uma biópsia e acaba sendo aproveitado no momento, né, do procedimento para retirada com consentimento, claro, desse material, ou, em muitos casos, é acidental, né, mas aí são estudos de casos pequenos, né, algo muito pontual, então também
é um pouco difícil, né? Estudo com poluição do ar, por exemplo, que também é algo assim, né, polêmico. Por exemplo, vamos trabalhar com uma dose específica de um poluente, né, em ser humano. Raramente passa por um comitê de ética, né? Então, a gente realmente esbarra um pouco com isso. Lá no caso do laboratório, como aqui em São Paulo, né, o Serviço de Verificação de Óbito da capital, ele é atrelado à Faculdade de Medicina da USP, fica um pouco mais fácil, mas aquilo, a gente está trabalhando com um cadáver, né? Então, a gente sempre trabalha de uma forma retrospectiva, né? Então, aquilo que aconteceu, e a gente tenta mapear, né, a vida da pessoa, né, de hábitos que ela tinha. Então, assim, já existe todo um questionário estruturado, né, para outros estudos científicos que mapeia a parte ocupacional, a parte de estilo de vida da pessoa, para a gente depois tentar estabelecer essa relação, né? Então, mas estudo realmente com o ser humano, ele acaba sendo bastante complicado nesse sentido, né, da ética. No caso da vaca, provavelmente esse animal depois teria que ser sacrificado, né, depois do estudo, né. E aí a gente esbarra também no N, né, que o comitê de ética aprovaria para poder fazer esse estudo. Então, a gente tem que, né, saber mais ou menos né, tentar balancear isso, né? O quanto que eu preciso de animal para poder responder essa pergunta e o quanto que o comitê de ética vai realmente me autorizar a fazer, né? Então, mas é um estudo super bacana, é uma ideia muito bacana essa do leite, eu gostei bastante. Legal. Legal, obrigada. O Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Não é pessoal, mas é sobre você como pessoa, mas profissionalmente. Claro. Você é engenheiro ambiental, né? Eu sou engenheiro ambiental, de formação. Aí você foi trabalhar foi fazer pós-doc com a Thaís, que é médica. Isso, na verdade, eu comecei lá muito cedo, né? Eu fui para o laboratório na iniciação científica, né, para trabalhar com poluição do ar. Então, na minha iniciação científica, eu trabalhei muito com uma parte de valorização econômica, ambiental. Então, a gente tentava transformar em termos financeiros os impactos da poluição do ar, né, na população, por exemplo, né? Então, uma população específica, a gente atribuía o impacto financeiro, né, em termos financeiros. E aí eu fui fazer o meu mestrado, né, no laboratório, que acabou virando, na verdade, meu doutorado, porque eu já tinha algumas publicações e ele acabou ficando um pouco grande demais, né? Mas aí eu trabalhei, no caso do meu doutorado, eu trabalhei com a parte da poluição do ar, impacto da poluição do ar na produção de alimentos nas cidades, né, em agricultura urbana. Então, era saber né, essa questão da deposição de poluente atmosférico, né, absorvido, né, no tecido de vegetais, né, de vegetais plantados na cidade de São Paulo, perto de grandes corredores, né? Então, influência, por exemplo, do tráfego veicular, basicamente, né? Então, esse foi o meu doutorado. No final do meu doutorado, já estava bastante adiantado nele, já estava com a tese escrita, eu e a Thaís, a gente tinha essa questão do plástico já há bastante tempo sendo discutida dentro do laboratório, né, principalmente do plástico no ar. Né? Existiam poucos estudos na época, se eu não me engano, existia um estudo que foi publicado por um grupo em Paris, e eu acho que esse era o grande estudo na época, mais ou menos em 2016 isso, né, esse grupo publicou. Então a gente começou a discutir isso e como que a gente poderia inserir isso dentro do grupo de pesquisa, né? E como foi algo que eu meio que comecei a conversar junto com ela, eu falei assim, bom, acho que é uma ideia bacana de pós-doc, né? E aí a gente começou a discutir e pensar no meu pós-doc, e isso mais ou menos em 2017, se eu não me engano. Né? Só que demorou para começar, infelizmente, por causa de financiamento, né? Era uma época, eu estava terminando o meu doutorado e tinha o pós-doc aí,
precisava essa questão do financiamento, principalmente em relação à bolsa, né, na época, e acho que foi basicamente isso, e aí eu fui trabalhando junto dessa parte mais de tecido humano. É que estando no laboratório, ali é um laboratório que ele é muito multidisciplinar, né? Então você tem pessoas de muitos campos do saber assim diferente, né? Desde engenheiro a engenheiro agronômico, por exemplo, que a gente teve casos que acho que 2 engenheiros agronômicos que trabalharam com árvores, né? A questão de poluição e árvore, e enfim, é um laboratório que tem muita gente com formação muito diferente, assim. E aí, né, é algo que foi bacana porque propiciou contato com áreas que eu tinha muito pouco conhecimento e fui desenvolvendo. Legal. Não, e a minha pergunta tem essa primeira etapa, e agora você está indo trabalhar com o Matias, que é ecologia de solo, ou seja, uma área diferente também. Sim. E é legal que você teve uma formação e você não se intimidou com outras áreas. E a disciplina, ela tem alunos com características muito semelhantes, porque a disciplina ela é uma disciplina introdutória à área de microplásticos, e a gente tem sociólogo, a gente tem psicólogo, a gente tem engenheiro de materiais, então é uma área tem muitos alunos de formações muito diversificadas. E como eles vão trabalhar na área de microplásticos, assim, imagino, né? Alguns estão na disciplina por interesse com o tópico, e alguns trabalham diretamente com o tema. Sim. E é uma área muito interdisciplinar, eu imagino que eles vão enfrentar o desafio de sair da zona de conforto da formação deles, como você fez, muito bem. Sim. E aí eu queria saber se você não quer falar um pouquinho do que você recomenda para quem tem uma determinada formação, para essa pessoa não ter medo de sair da zona de conforto. Eu acho que é um testemunho que vai ser legal para eles. Assim, eu vou, assim, para mim, o que me move dentro da área de pesquisa realmente são esses desafios, tá? Então, por exemplo, quando você entra numa área nova, por exemplo, para mim isso é um fator motivador, né? Eu acho que você começar a estudar algo novo, e aí é lógico, né? Acho que a coisa mais importante é você ser humilde o suficiente para saber que você não domina aquele assunto e que você precisa de ajuda de outras pessoas. Então, assim, a primeira coisa é ter essa mentalidade que você precisa fomentar e criar uma rede, né, de pesquisa que vai te ajudar, né, e que você vai trabalhar junto. Mas isso não significa que você vai terceirizar aquilo que você pretende fazer, né? Acho que isso é algo bastante importante, né? Você tem que saber aquilo que está sendo feito. Então, é estudar o assunto, tá? É cursar disciplinas que trabalham com algo, né? Às vezes você não vai encontrar, por exemplo, fazer uma disciplina sobre microplásticos, assim, hoje, acho que ainda é um grande privilégio. Então, vocês assim, cursarem essa disciplina com o professor Walter é um grande privilégio, né? Porque a gente ainda não tem uma disciplina específica sobre o assunto, enfim. Então, acho que isso já é um ótimo ponto de partida, né? Mas a formação e a criação da rede é importante. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu comecei a trabalhar com profissionais de outras áreas, por exemplo, quando eu pensei, vamos fazer o estudo do pulmão, né? Então, o estudo do pulmão, ele era muito específico, porque, por exemplo, você precisa fazer uma coleta, né, de um tecido, né, numa parte, né, do corpo do pulmão, né, que requer um conhecimento em anatomia, né, uma parte descritiva, que eu não tenho. Então, por exemplo, eu precisaria trabalhar com um patologista, né, que é uma pessoa que domina isso e vai fazer a retirada né, do local correto que eu preciso. Mas, ao mesmo tempo, o patologista ele não tem um conhecimento sobre a amostragem, sobre a questão ambiental. Então, assim, ele precisa de alguém que oriente ele em como fazer a amostragem de forma correta para que não tenha contaminação daquilo, né? E aí, ao mesmo tempo, depois você tem um outro processo, que é o processo né, a questão do processamento, né, da digestão do tecido. Então, assim, você, né, era algo que na época, por exemplo, eu já tinha um conhecimento
não tão grande, porque eu já tinha trabalhado com algumas técnicas de caracterização, né, de quantificação química de contaminantes, né, do meu doutorado, que eu fui aprendendo durante o meu doutorado, mas, por exemplo, eu não conhecia Raman, né, micro-Raman, né, então, assim, eu tive que fazer um contato com um professor, né, da química da USP, no caso, e trabalhar com ele, então, assim, ele me ensinou, então eu participei, né, de alguns estudos que estavam sendo feitos lá, então, assim, é tudo uma questão do seu interesse e do fortalecimento e da criação dessa rede, né, assim, uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira acadêmica é que, assim, às vezes a gente quer fazer as coisas sozinhos ou por nós, sabe? Assim, por ter mais um controle das coisas, né? Né? Isso parece que fornece uma sensação de segurança para a gente, mas na verdade é essencial você trabalhar com outras pessoas, sabe? Dificilmente você consegue fazer uma pesquisa de ponta, uma pesquisa grande, sem uma rede colaborativa, e isso é super importante. Né? Porque por exemplo, a própria questão do microplástico, ela é extremamente inter e transdisciplinar, então é muito difícil você trabalhar sozinho, e assim, é ótimo, porque você vai conhecendo pessoas, você vai criando essas redes, você vai aprendendo muita coisa, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, eu acho que basicamente isso. Legal. Basicamente isso. Legal, não, eu concordo totalmente. Eu até quero compartilhar uma coisa que a gente não pode ter medo é de errar, Uhum. porque você sai da sua zona de conforto, você vai para uma outra área, você vai falar uma bobagem uma vez ou outra. Eu lembro quando eu fui para o meu sabático, e eu estava desenvolvendo trabalho sobre microplástico em minhoca. E eu sou químico, eu nunca tinha pego uma minhoca na minha mão, eu tinha nojo de minhoca. Aí, quando eu ganhei a bolsa, eu falei, bom, eu comecei um trabalho de dessensibilização para eu poder pegar na minhoca. Mas eu tive que estudar, e beleza, aprendi sobre o sistema digestivo de minhoca, li muito artigo de minhoca, peguei as informações que eu precisava para o meu desenho experimental, e eu fui comentar com um amigo depois que eu consegui a bolsa, antes de viajar. Falei, consegui uma bolsa, vou para a Alemanha e tal. Que legal. Eu falei, vou trabalhar com insetos. Ele falou, qual inseto? Eu falei, minhoca. Aí ele riu, falou, não, minhoca não é inseto. E eu tinha esse erro conceitual. E foi embora, fiz um pós-doc, fiz um projeto de minhoca, e eu nem definição de inseto eu tinha. Para mim, inseto era uma coisa que eu tinha nojo. Eu tinha nojo de minhoca. Então eu cometi erros bobíssimos, e cometo ainda hoje, né? Interagindo com o pessoal que trabalha com planta também, vivo falando bobagem, mas a gente se acerta na parte que a gente tem que se acertar e corre atrás da informação. Então é importante a gente também não ter medo do erro, né, Luiz? Eu acho que Sim, com certeza. E aí a importância de ter outras pessoas de áreas correlatadas, né, correlatas com o que você está trabalhando, porque elas vão te apontar ali, né, e vão falar, olha, né, isso não está tão certo, e você aprende, né, através do erro, né. Eu sei que é clichê isso, falar, né, que a gente aprende errando, mas é isso, né, não ter medo. Exato, exato. E na área interdisciplinar, falamos hoje disso, né, na aula com os alunos. Eu falei de um exemplo de um pessoal que estudou conservação de arte e simulou numa câmera com UVC uma fotodegradação que aconteceria em 20 anos na exposição ao sol, que é uma correlação que a gente não faz, é impossível, mas eles fizeram, que eram de outra área. E eu vivo fazendo correlações que eu preciso ter os meus colegas especialistas para me dizer, não, isso você não pode fazer, porque senão você tem que conversar, você tem que estar dentro. Legal. Sim. Uhum. Legal. Gente, mais alguma pergunta? Aproveita o Luiz. Mariana. Oi, Luiz, tudo bom? Tudo bem? Eu queria saber se vocês têm ideia de fazer um desdobramento do trabalho no sentido de avaliar a microbiota associada a essas partículas.
Porque esse é o meu foco de estudo e sempre que eu pergunto sobre isso. Porque, como você descreve em um dos artigos, eu não lembro qual, mas o microplástico, ele é um vetor de potenciais patógenos, e você tem ali, quando existem as fibras, provavelmente a microbiota do pulmão talvez seja diferente quando ela está no tecido pulmonar e quando ela está na superfície do plástico, e se isso poderia favorecer, por exemplo, alguma doença de origem microbiana. E eu também achei muito interessante, não é uma questão de causalidade, mas existe uma correlação entre tecidos malignos no pulmão e a presença de microplástico. Isso eu achei, se você puder comentar alguma coisa nesse sentido, se é possível que exista uma causalidade, tipo, desenvolvimento de doença neoplásica por conta de uma inflamação constante, né, uma inflamação crônica por causa dessas fibras. Uhum. E assim, se existe essa ideia de avaliar a microbiota pulmonar e como que a microbiota saudável se altera com a presença desse poluente, né? Porque o que a gente vê, pelo menos no intestino humano, é que a presença de plástico altera, sim, a microbiota, como qualquer outro componente pode alterar, e como essas fibras talvez não saiam, né? Porque as fibras ou as partículas, eu imagino que seja muito difícil de sair de formas naturais, e como que isso poderia alterar toda a questão fisiológica do pulmão, considerando essa paisagem microbiana. Uhum. Vamos lá, é uma ótima pergunta, né? Até porque até alguns anos atrás, algum tempo atrás, eu não sei exatamente, a gente achava que no pulmão a gente não tinha microbiota, né? A gente achava que o pulmão era um local, né, em que não havia nenhum tipo de colonização de micro-organismo, e hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade, que existe uma microbiota sim, e que exerce um papel muito importante, né, no pulmão. Na verdade, né, assim, já sendo bem direto, em relação a estudos de microplásticos e a microbiota pulmonar, estão ainda em desenvolvimento. Tenho conhecimento, né? A gente ainda não tem. Eu, por exemplo, acho que eu ainda não vi nenhuma publicação com esse assunto. O que a gente sabe é que provavelmente, né, o que pode ocorrer no pulmão em termos de alteração de microbiota é muito parecido com a do intestino, justamente por causa da característica do material, né? Então, por exemplo, uma partícula de plástico, né, e aí é claro, isso vai depender do formato, vai depender do tamanho, obviamente, né, daquilo que chegou realmente no pulmão, e dos mecanismos de defesa, né? Mas ainda eu não consigo falar para você exatamente, né, o que pode ocorrer, qual é o efeito disso, né? Essa é uma das grandes perguntas que a gente tem, né? É saber qual é o desdobramento, o efeito disso no pulmão. Por exemplo, uma partícula vai ter um mecanismo do macrófago, né, tentando fagocitar e eliminar essa partícula. A gente tem, né, o batimento ciliar aqui no sistema respiratório superior, né, que são cílios, né, então essas partículas que são estranhas, né, que não são partículas naturais, elas caem nesse, né, ou mesmo o material que foi fagocitado, né, cai no sistema respiratório, nessas células ciliadas, e esse batimento ciliar faz com que esse material suba, né, e você deglutine essa partícula, né, engula essa partícula, então ela saia do sistema respiratório. Para causar algum tipo de efeito, por exemplo, o início ou algum tipo de efeito carcinogênico, isso também vai depender muito da dose, tá, da partícula, então o quanto você respira. E assim, eu não vi ainda nenhum estudo que mostre relação causal entre câncer e plástico, como você disse, né? São só algumas correlações. E eu, particularmente, eu acredito que a dose tem que ser muito alta, tá, para que isso ocorra. Isso por quê? Essa é a minha opinião. Ela é baseada em estudos ocupacionais que já existem,
né, estudos dos anos 70, 80, com pessoas que trabalharam em fábricas, né, principalmente fábrica do nylon, né, que não usavam EPIs e que respiraram uma quantidade grande. Então, elas tiveram um efeito agudo, né, por terem respirado aquela quantidade grande de plástico. E o que, na verdade, foi observado nesses estudos foi uma diminuição na função pulmonar, tá? Então, a pessoa ela tinha uma diminuição na capacidade respiratória, a presença de alguns granulomas e sinais de inflamação, né, no pulmão, e alguns deles também, se eu não me engano, tinham, desculpa, a presença de áreas com fibrose, né? Então, a fibrose ela é, né, a morte praticamente daquela região do tecido pulmonar. Mas a relação eu ainda não vi. É que os estudos existem dois estudos, na verdade, né? Um estudo antigo da década de 90, do final da década de 90, em que eles fizeram a biópsia de material de pessoas que tinham neoplasias e analisaram a presença de microplástico. Eu, particularmente, eu não gosto muito desse paper porque os cuidados com o processamento da amostra e com a coleta não foram tão grandes, né? Não porque eles não quiseram fazer, porque na década de 90 a gente ainda nem discutia direito essa questão do microplástico, enfim, né, da presença dele no ar. Então, esse estudo ele tem esse problema. E a gente tem um estudo recente, né, que foi feito na Inglaterra, em que foi detectada a presença de microplástico em pessoas vivas, né, no pulmão de pessoas vivas, que eram pacientes que tinham neoplasia. Então, assim, como eu disse, como a gente não consegue fazer um estudo controlando o ser humano, né, tipo, falando assim, ó, você vai receber uma dose X e depois fazer a biópsia, porque questão ética, a gente não consegue fazer isso, a gente consegue justamente fazer através de biópsias, por exemplo, quando você tem um paciente doente. Então, nesse caso, eles aproveitaram, né, que tinham pacientes com neoplasia também, e fizeram essa retirada e tomaram todos os cuidados, né, para que não houvesse a contaminação, e localizaram, mas ainda é uma pergunta que não tem resposta, na verdade, né? Essa pergunta, a pergunta que eu mais recebo, principalmente da mídia, né? Assim, é uma pergunta, assim, eu recebo, assim, acho que todo mês eu recebo um e-mail com essa pergunta de algum jornal ou de alguma revista, que é qual é o efeito, né? Qual que é o efeito da presença do microplástico no pulmão? Né? E infelizmente a gente ainda não tem essa resposta, justamente por causa da complexidade que né, trabalhar com microplástico, né? Da complexidade dos tipos de microplástico que existem, né? Da forma, né? Do formato que existe, né, o que é adicionado, então, dos aditivos, enfim, tudo aquilo que vocês viram na aula, tem visto na aula com o Walter, mostra essa grande complexidade, né? E aí a gente ainda entra em outras questões, né? Que é qual é a dose que a pessoa recebe, né? Por exemplo, o que eu posso estar inalando de microplástico aqui pode ser muito diferente do que vocês estão inalando no Brasil, ou muito diferente do que o meu vizinho está inalando, né? Isso por causa de características de estilo de vida, por exemplo. E aí a gente também entra com outras questões, que é a suscetibilidade individual que cada um tem em desenvolver ou não um efeito negativo, né? Um efeito à saúde negativo. Então a gente entra com todas essas questões, e aí quando a gente coloca isso dentro de um projeto, de um desenho, de um projeto científico, a gente acaba vendo que, opa, peraí, o negócio é muito complexo, a gente precisa desmontar isso e trabalhar em etapas. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, a gente está criando um cenário que não é tão realista, né? Então, essa é a grande dificuldade, né, que todo mundo tem, e como tem uma professora que costuma dizer, essa ainda é a questão de $1 milhão, né, dentro da área científica do microplástico, né, em tentar elucidar o efeito biológico, né, como que isso ocorre. Obrigada, Luiz. Legal você ter falado Nada, isso, imagina. porque é um assunto que a gente fala bastante também. Quando a gente pega o sistema, vai fazer um desenho experimental, controla as variáveis, simplifica o sistema, a gente acaba fugindo do que acontece no meio ambiente. É legal. No mundo real, O Luiz, tem uma pergunta aqui para você.
Sim. Parabéns, Luiz, por toda a sua trajetória. Gostaria de saber qual foi ou está sendo a maior dificuldade de morar fora do Brasil. Particularmente, para mim, acho que a maior dificuldade é realmente a distância, né? Quando você tem acho que é uma questão mais pessoal em relação a. Bom, acho que tem dois pontos, né? Acho que a gente tem a questão pessoal e a questão profissional, né? Da questão pessoal, acho que o mais difícil realmente é você estar longe, né? Daquelas pessoas com quem você tem algum relacionamento, que você tem um contato diário. Então, quando você tem esse corte, isso você acaba sentindo, mas é algo que, assim, hoje, né, em 2022, a coisa é muito melhor do que, por exemplo, em 2000, no começo dos anos 2000, tá? Em relação a esse assunto de relacionamento pessoal, porque a gente tem, né, por exemplo, vários mecanismos de vídeo, enfim, né? Acho que eu acabo falando até muito mais com familiares agora que eu tô longe do que quando você tá perto, né? E a gente tem muita coisa, né? WhatsApp, enfim, videochamadas, muita coisa. Então, assim, isso é uma grande dificuldade. Mas, assim, se tratando de, por exemplo, Berlim, é uma cidade que é muito parecida assim com São Paulo no ponto de vista de ser urbana, de ser internacional. Então, se você vive numa cidade grande hoje e vai para uma cidade grande, assim, elas não mudam tanto, sabe? Assim, na verdade é um pouco melhor, né? Na minha opinião. Mas isso também varia muito de pessoa para pessoa, da onde você vive, enfim, né? Daquilo das suas características, daquilo que você gosta ou não. Profissionalmente, eu ainda não comecei aqui, né, no laboratório na Freie Universität, mas já tive contatos, né, já, anteriores a essa experiência que eu estou vivendo agora, e é ótimo porque você vê outras dinâmicas de trabalho, né? Então você vê como os laboratórios eles possuem processos, né, do dia a dia, administrativo ou do dia a dia mesmo, que são diferentes daquilo que você estava acostumado, onde você trabalhava. E isso é ótimo, porque começa a te dar ideias novas, enfim. E uma outra dificuldade que tem, importante, que é importante falar, é a barreira da língua, né? Então, dependendo para onde você for, de onde você estiver, você precisa saber aquela língua. Então, por exemplo, o inglês hoje é basicamente uma língua universal, né? Mas para a universidade, né, para o seu dia a dia profissional, né, mesmo indo, acho que talvez para uma universidade que não seja numa cidade tão grande, você consiga usar o inglês e trabalhar com o inglês. Mas no seu dia a dia ali, talvez isso não ocorra, né? Então talvez seja importante você saber ou ter uma noção da língua local. Acho que isso é uma, né, para poder viver bem, vamos dizer assim, né? Porque a gente também não pode ficar sem falar com ninguém só profissionalmente e depois no dia a dia ali. Então acho que essas são as maiores dificuldades, assim, pelo menos no meu caso. Se fosse para escolher uma comida brasileira que você está sentindo falta, qual seria, Luiz? Deixa eu pensar. Olha, acho que o pão francês, sabe? O pão daqui é meio diferente. Mas, ao mesmo tempo, a comida aqui é muito boa, assim, eu pelo menos acho. Então, Não fala mal de pão alemão para alemão. Os caras vão ficar é bravos muito com você. bom, é muito, É não, muito é bom. muito bom. É muito bom. Então, é meio Mas difícil. Alô? Na Alemanha tem bastante chá biodinâmico, professor. Tem bastante mesmo. O que a Teruco falou? Cortou para mim? Que tem bastante chá biodinâmico. Chá biodinâmico. Tem bastante lojas que vendem produtos biodinâmicos e mais é bem. Alguém comentou aqui, ó, que era em relação ao clima. Isso também, né? Mas é uma coisa que varia muito também de pessoa para pessoa, né? Então, por exemplo, tem pessoas que vêm de regiões, acho que são mais quentes, por exemplo, quem mora no Mato Grosso e de repente vai para a Europa, com certeza sente bastante né, diferença no clima, assim. Eu, particularmente, eu gosto bastante do frio,
né? Eu não me incomodo com frio e eu também nunca me incomodei muito com dias nublados, dias cinzentos. Mas tem gente que se incomoda demais com isso, né? Assim, que acha depressivo. Então, assim, é uma dificuldade, é algo também a se considerar, né? Na hora que for escolher um lugar para, né, para participar de um processo seletivo ou fazer um estágio, enfim. É bom considerar todas essas coisas, com certeza, sabe? Colocar no papel também, porque geralmente a gente já vai na empolgação, né, vou para tal lugar, e lógico que esse é o fator principal, né? Mas a gente também tem que considerar um pouco isso, eu acho. E uma coisa importante, assim, legal que a gente está falando disso, porque a Alemanha, ela tem muito, sim, eu não sei de outro país que tenha tanto financiamento para você ir lá passar um tempo em pesquisa. Desde a minha graduação, eu vejo seminário do DAD, agora tem o DWIH, mas assim, desde a minha graduação tem seminário, nunca vi um seminário da França, venham para a França fazer pesquisa, venham para a Inglaterra fazer pesquisa. Uhum. A Alemanha, tive N. A minha curiosidade pela Alemanha, acho que foi despertada pela insistência com a qual a Alemanha fazia seminários para ir para a Alemanha. Então, eu acho que é legal porque tem muita possibilidade de estadia curta para fazer interação, para aprender alemão. Sim, então é legal a gente falar disso. Sim, e aí eu já até aproveitando também, eu vou fazer a propaganda da Humboldt, né, Foundation, que tem chamadas, né, em conjunto com a CAPES, né, aberta para os próximos anos. Então, quem aí está fazendo doutorado hoje e já está na metade ou já indo mais para o final, né, acho que já pode até começar a pensar nisso. Se você entrar no site da CAPES, acho que se você digitar no Google CAPES e Humboldt, acho que você acha fácil onde tem, e ali tem um calendáriozinho, né, de inscrição, né, do que precisa, ali tem todas as instruções, né, e essa é uma ótima oportunidade. Se eu não me engano não, essa chamada ela é para brasileiros, então você vai concorrer, né, entre os brasileiros. Quando eu fiz, eu não tive muito, não sei se, acho que sorte, porque eu acabei pegando, não existia essa parceria ainda, né, ou eles tinham desfeito, ou enfim, não estava no período, e aí eu tive que concorrer com todo mundo, né, então é todo mundo do mundo inteiro, então uma coisa mais difícil, acredito eu, a concorrência é maior, se eu não me engano. Então, assim, aproveitem, né, em dar uma olhada, e aí o meu conselho para vocês é não deixem para depois. Assim, já aproveitem. Eu sei que parece que é meio loucura falar isso, né? Falar assim, poxa, eu nem escrevi minha tese ainda e já vou começar a pensar em ir para fora, mas o ir para fora requer planejamento, né? Então, o planejamento ele começa antes, né, de você efetivamente começar a escrever. E também saber, né, por exemplo, para onde você quer ir, fazer o contato com o professor, enfim. Acho que é isso. Legal. Eu perdi um pouco do que você falou, porque eu tenho, por causa da minha internet, tem uns cortes. Sim. Mas eu queria comentar um pouco da Humboldt também, e comentar isso que o Luiz falou. A CAPES, ela não rompeu, mas ela não pôde contribuir com o convênio, então a Humboldt suspendeu temporariamente, na época do Luiz, esse convênio. Então o Luiz ele competiu com o mundo todo. Eu, quando ganhei essa bolsa, eu competi só com brasileiro. Então a bolsa que o Luiz ganhou é muito melhor que a minha. Ele passou por um processo bem mais competitivo. E é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Aqui a gente tem esse convênio com a CAPES, da CAPES com a Humboldt, que é único. Quando você entra no site da Humboldt, está lá a lista de países elegíveis para George Foster, que é outra bolsa. A Experience Researcher ou para não sei o quê, eles têm 2 asteriscos, só o Brasil tem. Porque lá está escrito, tem que submeter via CAPES, não aceitamos se não for pela CAPES. Porque é uma estratégia que a Alemanha, que a Humboldt, e a Alemanha em si, né, o DWIH, que é a Casa da Ciência e Inovação da Alemanha, ela tem 5 países no mundo, um deles é o Brasil. Então, Rússia, Estados Unidos, Brasil, Índia, não lembro quem mais. E
E aí, esse convênio, ele é estratégico. E a gente tem que aproveitar isso. E eu lembro que quando eu fui pleitear, quando eu comecei a planejar isso, tem que planejar com tempo, com antecedência, e eu comecei a conversar com as pessoas que já tinham sido bolsistas, que trabalham que fazem a seleção dos projetos. E o conselho que me deram foi: tenta ou não, você já tem. Porque quando eu olhei a Humboldt, ela tem, se você olhar no CAPES Humboldt, não vai ter essa informação. Se você entrar no site da Humboldt, para todo mundo, eles têm lá uns documentos, você vai clicando nos links, tem umas orientações, tipo, que perfil nós queremos? O meu perfil não era o perfil que a Humboldt queria. Eu estava fora desse perfil. Eu quase desisti. Mas aí, conversando, o que me falaram é o seguinte: a Humboldt é uma agência de financiamento muito especial, muito diferente. E ela leva em consideração o seu pedido. Então, explica esse perfil e explica o que você tem para oferecer. E eu fiz isso e ganhei a bolsa. Então, ela é uma agência de fomento bem diferenciada. O meu relatório da bolsa, eu não coloquei no relatório nenhum resultado, nem o projeto. O relatório da Humboldt é o que eles podem fazer para melhorar. Então, eles não em nenhum momento a Humboldt me cobrou o que eu fiz com esse dinheiro que eles me deram. O que a Humboldt quer saber é que eu tenha ido lá e tenha feito boa pesquisa. E eu fiz, publiquei artigos legais, mantenho a colaboração. Então é isso que a Humboldt quer. E é bem diferenciado. E ela levou em consideração as atenuantes, o que é muito raro. Em geral, se você não vai no checkbox, eles tiram, acabou. E é uma agência de fomento bem legal. Então, eu queria fazer esse adendo aí à sua fala, Luiz. Não sei se você falou tudo isso. Eu perdi pedacinhos. Tem uma pergunta aqui que eu vi agora da Elga, que ela pergunta assim: um sanduíche na Alemanha requer o alemão além do inglês. É isso? Então, depende da área que você... Sanduíche na Alemanha? Então, sanduíche é... Bom, o que eu posso dizer pela Humboldt, se for o pós-doc, no caso, né, depende da área. Né? Se você for de ciências humanas, normalmente parece que eles exigem algum nível do alemão, sim, além do inglês. Se você for da área de ciências naturais, não, só o inglês basta, e eles nem pedem mais certificado para você. Eles avaliam o seu inglês pelo próprio projeto que está sendo escrito. Da área de medicina também, se você for ter contato com o paciente, precisa saber o alemão, né? Precisa ter algum nível de proficiência comprovado. Mas é basicamente isso que eles pedem. A minha experiência com o certificado do inglês foi muito esquisito. Eu tive que perguntar para muita gente, porque eles não queriam certificado. Eu, assim, caraca, como que eu faço isso? E no fim eu peguei o meu professor de inglês, que é autônomo, e ele assinou a ficha, tem uma ficha lá, e ele falou: olha, o Walter fala inglês. Um outro amigo, o Jean Galo, da Química lá de São Carlos, que está na Caust agora, ele foi na escola de inglês que ele estudou, a diretora assinou. E essa é uma coisa muito comum na Alemanha. Eles acreditam em você. Sim. Então, se tem uma declaração dizendo que você fez. Então não tem assim, não precisa fazer o IELTS não pode ter um certificado com mais de 6 meses. Tem umas agências de fomento que pedem coisas assim, tem que ter um IELTS de no máximo 6 meses de idade para garantir que é recente. Na Alemanha não, tem alguém assina dizendo que você fala inglês, beleza. Sim, não, eles confiam demais mesmo. Confiam. Legal. Bom, eu acho que deu, né? Luiz, legal. Muito obrigado. Você não teve que faltar na aula de alemão, não, né? Não, já foi. Já foi. Legal. Obrigado pelo seu tempo, Luiz. Foi legal te ver aí. Estou feliz da vida de ver você aí brilhando. Eu que agradeço, imagino o convite. Para mim é sempre ótimo e fico à disposição de vocês sempre. Legal. Ajudar, tô aí. Pode contar comigo. Eventualmente, a disciplina tem 300 alunos, né? Mas o pessoal que pode ficar das 10 às 11 e o pessoal que assiste às aulas são menos. A aula é por volta de 100 alunos e agora
tinha 60, tinha... Acho que isso, né? Converso com os alunos via e-mail. E aí pode ser que apareça alguém que tem alguma demanda e eu encaminho para você. Claro, com certeza. Fico à disposição. Show. Isso aí. Luiz, muito obrado, viu? Valeu Eu que mesmo. agradeço. Os alunos, inclusive, agora vão até abrir a câmera para te agradecer, para a gente poder encerrar. Legal. Vão mandar mensagens, vão falar oi. Legal, gente. Muito obrigado pela presença. Isso aí. E boa sorte e boa pesquisa para vocês todos. Obrigado, Luiz. Abra o microfone, falem alguma coisa, falem tchau. Não me faça passar vergonha. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Tchau. Obrigada, Luiz. Sucesso para Parabéns você. pra você aí. Pra Obrigada, vocês Luiz. também, gente. Obrigado, Luiz. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau.